our history. Essa não é a história de uma outra pessoa, essa é a nossa história. This is your history. Essa é a história de vocês. And I can say we are in the stream of this beautiful legend. We are the part of this legend. Nós estamos no topo dessa onda. Nós somos parte que vamos reger essa onda. We need to continue this legend. E nós devemos continuar essa lenda For our descendants, para os nossos descendentes, for our lovely children. para as nossas crianças. Today, I want to share the part of this history, which is in Japan. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho dessa história que aconteceu no Japão. Since I have a very good, translator here, from English to Portuguese, not only for that, but also from Japanese to Portuguese. So it's the same thing for me to speak in English or speak in Japanese. So today I'm going to speak in Japanese. E vai falar em japonês. I'm very lucky one. Eu tenho sorte hoje. では日本語で。 Então vamos começar em japonês. 初めての経験になります。こういうインターナショナルの、場面で日本語で挨拶をするというのは初めての経験ですが。 É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer um discurso em japonês num evento internacional. Então espero fazer bonito. 日本青年会議所は60周年を迎えます。 A JC do Japão comemora esse ano 60 anos de fundação. 設立をされたのは1950年。 Ela foi fundada em 1950. 第二次世界大戦が終わったのは1945年でした。 A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. 日本中の町が爆撃に遭い、ほとんどの町が、私は広島県の出身ですけれども、広島だけではない東京、名古屋、大阪、ほとんどの町が戦災によって焼け野原になりました。 O Japão foi bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial. Eu sou de Hiroshima. Vocês devem saber o que aconteceu lá. Mas não só Hiroshima, Tóquio, Nagoya. O Japão inteiro era uma cinza só. 本当に何もなかった。 Não 着る tinha, ものもない。住む家のもない。食べるものもない。 a gente não tinha nada. Lugar para morar, nada para comer, nem lugar, nem o que fazer. それが今から65年前の日本でした。 Esse é o Japão de 65 anos atrás. その時に立ち上がったのが私たちの先輩であります。当時の若者が集まってこの焼け野原を何とかしよう。今着るものもない、食べるものもない、住む家もない。こんな国だけれども、我々が若者が頑張って何とか物が食えるようになろう。着るものを、得られるようにしよう。住む家を作ろう。そんなことで私たちの先輩はこの JC 運動を始めました。 Nessa época, um grupo de jovens não tinha realmente o que vestir, o que comer, nem onde morar. Que eles decidiram, nós não temos a capacidade, vamos nos unir para trabalhar e reconstruir algo dessas cinzas. Vamos buscar, através do que sobrou da guerra, buscar o nosso alimento, buscar com que vestir, reconstruir as nossas casas, as nossas vidas. いろいろ調べてみると、アメリカには青年会議所というものがあるらしいということが分かって、ぜひ日本でもその活動をやろう。それで1949年に東京でロムが最初です。青年会議所が生まれて、1950年に日本青年会議所ができました。 Foi quando nessa época eles ouviram da Câmara Júnior dos Estados Unidos, que tinha um movimento que fomenta a capacidade de liderança, o serviço à comunidade, e eles gostaram da ideia. Foi quando fundou o capítulo em Tóquio, em 1947, e em 1950 se fundou a JC do Japão. その時の目標は JCI に加盟することでした。 E o objetivo nessa época era fazer com que a JC do Japão fosse afiliar-se à JCI. ついこの間まで
お互い殺し合ってた、国籍の人間がアメリカ合衆国に入る、これは難しいことです。E era uma coisa muito difícil. Primeiro porque o Japão havia guerreado com os Estados Unidos. O movimento da Câmara Júnior nasceu nos Estados Unidos. Os países que faziam parte da JCI eram países com os quais o Japão havia guerreado. 今で言えばアルカイダのメンバーがアメリカに入るようなもんであります。 É o mesmo que um membro da Al-Qaeda pedir afiliação lá na JCI dos Estados Unidos. É difícil, muito difícil. でも JCI に入るためには世界会議に出なければいけません。1950年の世界会議は、カナダ・モントリオール、アメリカ合衆国を通らないと入れない。 Naquela época se dizia que a afiliação só era possível, como é agora, através da participação do Congresso Mundial. E naquele ano o Congresso Mundial foi realizado no Canadá. E na época, como não tinha os voos como tem hoje, só era possível chegar no Canadá, do Japão, cruzando os Estados Unidos. 皆さんもご存知のように JCI に加盟するためには国旗を持って入らないといけない。これを2つ持っていく必要があったんです。 Na época, com os requisitos para pedir afiliação, a delegação do país levava as bandeiras do país para apresentar na Assembleia Geral, como a gente faz hoje. E naquela época a delegação do Japão saiu com 2 bandeiras japonesas na bagagem. アメリカのイミグレーションでその国旗を取り上げられそうになりました。 Quando chegou na imigração dos Estados Unidos, eles queriam confiscar as bandeiras. まだ講和条約が結ばれる前ですから独立をしていない、連合国軍の占領下にある国である。まだ国ではなかった日本。 O Japão, como havia perdido a guerra e estava sob intervenção americana, não era reconhecido como país. Era um território militar americano ainda e o mundo ainda não havia reconhecido o Japão como um país. だけれどもどうしても国旗を持って入らないといけなかったので、JCI のことを一生懸命に説明してなんとかこの旗を持って入らせてくれと。でなければこの青年の団体に加入することができないなということで、そこのイミグレーションのボスと話をつけてなんとか国旗を持って入ることができた。 Foi quando os membros da delegação japonesa imploraram que eles tinham que levar essa bandeira e chamaram o responsável da imigração e da alfândega e explicaram o porquê que tinha a bandeira, porque tinham que se afiliar à JCI. E explicaram o que era a Câmara Júnior. そしてようやくたどり着いた世界会議の会場で、そこに JC の国際の JC のメンバーがたくさんいて、だけれどもほとんどの国は、5年前までは日本の敵であり、日本の人と戦ってた人たちがそこに座ってるわけです。 Então eles chegaram no Canadá, conseguiram levar as bandeiras e quando eles entram na Assembleia Geral, vê os países que estão participando, a grande maioria composta de países que eram inimigos há 4, 5 anos atrás. 本当に加盟を認められるんだろうか、このまま追い出されるんじゃないか、そんな心配を持っていました。 Então eles entraram na Assembleia Geral quando teve a moção, eles tinham receio de que a moção não iria passar, porque eles estavam guerreando até pouco tempo atrás. Vai ser muito difícil a JCI aceitar o Japão. その時の JCI 会頭第6代会頭ラモン・デル・ロザリオ会頭がその開会式でこんな挨拶をされています。 Nessa época o presidente era o Ramon de Rosário, que era das Filipinas, que havia guerreado com o Japão também, e ele fez o seguinte discurso. JC には国境も民族もない。 Na JCI, na Câmara Júnior, não existe fronteiras, não existe distinções de raça. それは世界中のすべての青年のものである。 É propriedade dos jovens do mundo inteiro. その誇りにおいて今我々はかつての敵国日本の代表団を心からなる歓迎を持って迎えようとしている。 É a hora de provar que nós somos essa rede e receber o Japão com quem nós estamos guerreando até pouco tempo atrás. その瞬間にスポットライトが日本の代表団に当たって万代の拍手で日本の加盟が認められたんです。 E nesse momento o holofote caiu sobre a delegação japonesa e a audiência começou a saudar em japonês, dando as boas-vindas para a delegação do Japão. その時の感激は今も